É pro teu bem, meu amigo. Tomar as decisões difíceis, focar no longo prazo, fazer o que tem que ser feito. É pro teu bem, eles diziam. E só depois de muito tempo fomos perceber que os nossos pais tinham razão. Será que tem alguma coisa que tu precisa fazer que é pro teu bem e que tu ainda não tá fazendo? Nós estamos aqui para te convencer a mudar isso. E te ajudar a conquistar, vencer, superar os obstáculos da vida. É pro teu bem. Vem com a gente que é pro teu bem. Aline, desde que a gente estava planejando esse podcast, eu tinha uma pergunta que eu gostaria muito e eu queria fazer ela para ti. E eu coloquei ela aqui justamente porque eu quero ver a tua explicação sobre ela. Hoje, com essa questão da normalização forçada da obesidade, a gente tem visto muitos argumentos de obesos dizendo assim: eu fiz todos os meus exames laboratoriais, de imagem, cardiológicos, e eu tô ótimo, passei por média nos meus exames, são todos ótimos. E se valem disso, desta argumentação, para dizer que obesidade está sim vinculada a ter saúde. Então, obesos saudáveis. Eu queria saber exatamente de ti, o que tu pensa sobre isso? Eu penso que é uma questão de tempo, né, para aparecer. Porque o que são exames? São amostras biológicas, são imagens do nosso corpo. Nem tudo a gente pode quantificar atualmente em exames de laboratório. Exames têm erros, né, assim como nós humanos. Então, eu penso que é difícil uma pessoa que tenha muito, daí vamos voltar lá, vai depender da magnitude do excesso, do tempo que essa pessoa está com esse excesso de peso. E isso é uma coisa legal. Quando a pessoa recém engordou, a gente sabe a causa, pandemia, Covid, ficou trancada em casa, não teve medo, não fez exercício. Essa pessoa tem chance, sim, realmente de estar saudável, apesar de ter ganho recentemente peso, e a intervenção com essa pessoa, com qualquer intervenção, atividade física, controle, mudança dietética, vai ter muita eficácia, diferentemente de quem vem num ganho desde a infância, né? Que é muito mais difícil tu mudar toda a infraestrutura e às vezes não tem condições financeiras realmente de mudar a infraestrutura como a gente sonharia, porque a gente sabe como é que é treinar sozinho, como é que é treinar com um fisioterapeuta ali de recuperação, né? Como é que é treinar na rua, andar, caminhar, que já é ótimo, e é gratuito, teoricamente, né? No máximo se roubam o nosso celular, dependendo da zona. Tu sempre tem algo para poder fazer, né? Mas quando é muito tempo, é quase que impossível a pessoa não ter. A gente sabe que, obviamente, magros também vão ter problemas de saúde, né? Pesos normais também podem ter câncer, podem ter aneurisma, podem ter hipertensão, mas é bem raro um paciente que ficou muitos anos acima do peso, só porque tem alguns exames normais, não quer dizer que não haja alterações, inclusive gordura hepática. Até porque a maior parte dos exames laboratoriais que se faz convencionalmente na rede básica, por exemplo, eles servem para descartar doenças, né? Isso. E não para aferir saúde. Então, é uma extrapolação que a gente não deveria fazer. Agora, Aline, quando a gente fala assim, ok, obesidade por si só traz riscos de saúde para o indivíduo, quais seriam os principais riscos que tu elencaria? Assim, um indivíduo que está obeso agora e que não tem a priori exames laboratoriais alterados nesse momento, o que os próximos anos têm uma probabilidade maior que ele comece a apresentar de complicações da obesidade? Olha, eu acho que a principal delas, né, é a resistência insulínica, que a gente sabe que é a mãe do diabetes, tipo 2 no caso, tanto que a primeira vez esse ano o ADA, que é o American Diabetes Association, o congresso só de diabetes mais famoso que tem na área de endócrino, a metade das aulas foi sobre obesidade. E a outra metade de diabetes, pela primeira vez. Porque se sabe que a maioria dos casos de diabetes tipo 2, não todos, é pela obesidade. E uma das coisas também que eu quero chamar a atenção é que muitas vezes nós médicos causamos obesidade nos pacientes. Remédios que a gente costuma usar para depressão, para ansiedade, corticoides, eles podem causar um ganho de peso impactante e dificilmente ser revertido. Então, dificilmente quando o paciente chega também na frente do médico, a gente vai se preocupar com o peso do paciente a longo prazo. Só que depressão, ansiedade, se usa tratamento crônico e a maioria maciça dos medicamentos da psiquiatria, para esquizofrenia, eles causam muito ganho de peso.
lítio, né? Não estou dizendo para as pessoas pararem de usar, mas o médico ele deveria pensar muitas vezes também antes de iniciar algum tratamento. E eu lembrei disso agora por causa do diabetes, que é muito mais prevalente, né, em esquizofrênicos. E aí se pergunta, mas é porque eles fumam mais, porque tomam um remédio, porque tem esquizofrenia, ou comem mais porque tomam remédio, ou porque tem a doença. Então é sempre uma dúvida, mas é sempre um somatório. Nunca é uma causa só, para nada, né? Para dar um erro, cair um avião, nunca é um problema, é um somatório de coisas. E assim, na obesidade, a longo prazo, a minha maior preocupação, inclusive em crianças, que eu vejo muito já, resistência insulínica, que a gente consegue verificar, né? Além da obesidade visceral, que é um aumento da circunferência abdominal, um método simples de uma pessoa ver se alguém deve ter ou não, porque conforme o tamanho da cintura da pessoa, provavelmente é a gordura ao redor do coração, ao redor dos vasos cardíacos, a gordura perirenal, a gordura hepática. Então, um método simples, barato de se ver, e a própria família vê, meu Deus, meu filho tá com excesso de peso, né? Os pais, isso é legal também, é mais uma coisa que confunde, eles tendem a subestimar o peso dos filhos. Quando um pai e uma mãe disser que o filho está gordinho ou fofinho, ele já está com obesidade há muito tempo, né? Eles tendem a não enxergar, talvez por uma questão também aí vem antropológica, se está bem nutrido vai sobreviver se tiver uma infecção, né? Não tinha vacinas, não tinha nada, então isso é inconsciente, eu acho, né? Se está mais fortinho, vai sobreviver. Atualmente, a pandemia nos mostrou isso, que a pessoa com obesidade é muito inflamada. Então, as crianças com aquele pescoço escurecido, de resistência insulínica, né? Isso aí, a chance da criança desenvolver diabetes no futuro é gigantesca. Gigantesca se não houver um freio nesse ganho de peso e, de preferência, a redução de peso. A criança é muito responsiva à atividade física. Então, além do diabetes, eu poderia dizer milhares de coisas. Cânceres, né, estão muito associados à obesidade, endométrio, de mama, cólon, obrigada, e doença da apneia obstrutiva do sono, que vai impactar em toda a qualidade de vida, em controle de pressão arterial, né, a pessoa ronca, tem sonolência diurna, isso já impede que ela faça mais atividade física. Então, é tudo um somatório de coisas que uma vai piorando a outra. E emagrecer seria uma coisa que ajudaria a resolver várias coisas, porque emagrecendo a gente sabe que melhora o ronco, diminui a gordura hepática, melhora o controle glicêmico, se não reverte a diabetes. Sim, diabetes é uma coisa que pode ser revertida com emagrecimento, né? Principalmente se acima de 10% já diminui a gordura hepática, e risco de insensibilidade à insulina. Qualquer peso que a pessoa emagreça vai ser favorável, porque qualquer peso acima vai ter um prejuízo a longo prazo, voltando para a tua pergunta, né? E o risco cardiovascular, obviamente, por esse excesso de trabalho cardíaco, de carregar uma sobrecarga, as doenças osteoarticulares, artrose, então é muito impactante, né? O diabetes, ele assusta mais, porque as consequências crônicas são muito mais preocupantes para o paciente. O paciente, quando ele vê que tem diabetes, ele pensa, eu vou ficar cego, eu vou amputar um pé, eu vou fazer hemodiálise, Agora, gordura hepática, eles ficam pensando, né? Gordura cardíaca, isso fica uma coisa muito distante deles. Nos últimos 10 anos, a causa metabólica para esteatose hepática ultrapassou as indicações de transplante. Virais. Exatamente, pela primeira vez. Isso, né? Aí. Então, hoje, a maior causa de transplante hepático é justamente o acúmulo de gordura no fígado por causas metabólicas. Eles têm muito medo, as estatísticas americanas, principalmente, que eles têm mais obesidade que a gente, né? De como vão dar vazão a isso, de lista de espera de transplante já é infinita atualmente, com esse aumento da obesidade. Má nutrição, a gente pode dizer, né? A sindemia, porque obesidade é uma desnutrição, porque são mal nutridos, falta proteína. Desequilíbrio nutricional. Exatamente. Tem toda uma alteração também que eu não falei da microbiota intestinal, que a gente sabe que tanto na endocrinologia quanto na psiquiatria, na cirurgia plástica, acho que não sei se deve ter também, né? Impacto na piora ou proteção contra doenças. E aí os nossos alimentos ultraprocessados, nem se sabe mais o que tem lá dentro, né? O que é aquilo que a gente está comendo? Não é uma coisa inteira, é uma maçã, é um suco processado que de maçã não tem nada. E assim, ao longo, esses alimentos, eles rompem a barreira intestinal, eles
pioram toda essa permeabilidade, inflamação, altera a flora. A microbiota, ela é uma identidade nossa, e aí volta para a gestação. No parto, a gente recebe a microbiota da materna, daí tinha aquela polêmica cesárea, parto normal, obesidade na infância. Só que se descobriu que o aleitamento materno também reverte essa alteração de microbiota e empata, né? Ninguém é obrigado a ter um parto normal só para a criança não ter obesidade, até porque não seria só esse o fator. Então, é muito... Agora, olha só, brainstorm. Duas coisas que a gente tira da fala da Aline aqui que são... Olha, eu fiquei assim pensando que as pessoas precisam recapitular isso. Lá no início da nossa conversa, a Aline falou, e tem uma série de trabalhos que atestam isso que ela falou, que a alimentação da mãe ao longo da gestação, ela determina a epigenética do feto e ela tem influência no gosto alimentar da criança, né? E normalmente a gestação é o período onde as futuras mamães dizem agora eu tô comendo por 2, eu posso comer o que eu quiser e tudo mais. E aí a Aline vem agora e fala uma coisa que eu nunca tinha refletido a respeito. O padrão alimentar da mãe também vai afetar o microbioma da mãe, que vai ser cedido ao feto no momento do nascimento. Então pensem da importância desse momento. Tu acha que essa, Aline, é uma justificativa para a epidemia de obesidade que se vive, para esse comportamento exponencial, essas modificações ambientais que a alimentação moderna tem gerado? Tu acha que esse é o principal fator? Com certeza, é o fator, a exposição alimentar. No mundo ocidental, a dieta ocidental, ela destruiu, digamos assim, com a saúde das pessoas, não só a nível peso, inflamatório mesmo, porque tudo vai acabar em inflamação. No futuro a gente só vai usar esses anticorpos, né, monoclonais para tratar tudo. E tu evitar que isso aconteça comendo comida de gente, como a gente brinca, né, comida que as nossas bisavós comiam, seria bem mais interessante. Não foi à toa, né? Tem vários fatores que eles estudam, a adição de xarope de milho, high fructose, mas literalmente ter mais comida no mundo, comida ultraprocessada que é realmente mais barata, né? Se a gente for dizer para o paciente, se a base da alimentação a gente colocasse o que a gente sabe que seria necessário, que é proteína e fibras, frutas, vegetais, as pessoas, isso ia causar uma guerra, porque falta proteína para todo mundo, é um alimento extremamente caro, apesar da a gente já saber que é o que a gente precisa para fazer cérebros, ossos, músculos, né? Pra fazer um ser humano pensante é proteína. Lá em casa não tem negociação. Elas podem não comer o que elas não quiser, mas carne ou ovo elas vão ter que comer. Agora o cancelamento vem. Agora vem. Mas é para isso que a gente está aqui. Carne é vida. É muito importante, só que nível socioeconômico populacional é uma coisa que não dá para tu botar nas diretrizes que tem que comer isso, porque as pessoas têm acesso a comer farinha, massa, arroz, pão, bolacha recheada é mais barato que uma bandeja de moranguinhos. Então é muito complicado, né? A gente fica fazendo uma guerra de formiguinha, assim, é um por um. E agora nós vamos voltar ali em duas casas, na indústria de alimentos, existe um mercado que quer lucro. Quanto mais gordura e mais sódio adicional e mais carboidrato, mais recompensa dá no cérebro, mais a pessoa vai pedir para comprar. Dificilmente a criança diz, mãe, compra mais banana, ou compra mais maçã, né? Eles vão dizer, mãe, eu quero comer Oreo, Nutella. Então é difícil, e se criam vários circuitos que a gente fica preso. E a indústria também do emagrecimento, ela é gigantesca. Produtos dietéticos e dietas prontas que a gente vê para vender, né? E produtos integrais e desnatados e sem lactose, sem glúten. É tudo comércio. Então é difícil, básico, seria interessante. Vocês dois sabem como é que eu atuo na minha área, sabem o que eu penso sobre sobrepeso e obesidade em relação à cirurgia plástica. Sim. Mas eu imagino que vocês dois também escutam uma das coisas que eu mais escuto no meu consultório. Doutor, eu não como nada, eu faço exercício, eu me movimento muito e eu continuo engordando. Queria ouvir de vocês, eu já tenho a minha opinião formada, mas pode ser que vocês, até se for diferente, me façam modificar. Mas eu queria ouvir de vocês o seguinte: é possível uma pessoa
que coma pouco e faça muito exercício ser obesa? Bom, tudo é possível na vida, né? Mas eu diria que é ultra raro. Em primeiro lugar, como a gente estava falando, a maior causa realmente é o ambiente, né? O obesogênico que a gente tem ao redor, excesso de alimentação. Ponto. Sem restrição alimentar, não existe emagrecimento. Essa restrição pode ser voluntária e a nossa sociedade é super boa nisso. Nos últimos 100 anos a gente se tornou perito e talvez por isso que no início todas as dietas funcionem, porque a gente se submete a esse sofrimento que é tirar algumas coisas que a gente tem um apego do nosso dia a dia. Então no começo a gente aceita sofrer um pouco, mas começou a sofrer muito, já não tá interessante mais pro cérebro, porque a gente busca prazer imediato. Menor dor imediatamente. Mas a gente não tá pensando lá, se eu agora fizer vai doer menos daqui pra frente. Não, tu quer menos sofrimento agora. E não comendo nada, nem com todos os genes do mundo, a pessoa vai ganhar peso, ou não comendo ela vai emagrecer, eu posso garantir. Né? Fazendo muito exercício, daí muito a gente pode categorizar, né, para manutenção da sua saúde, preconiza 150 minutos por semana, pode ser parcelado à vista, a pessoa teria que se mexer 150 minutos, mas para emagrecer já começa a ser 200 a 300 minutos por semana. Vamos ver quem faz, né? Quem faz. E muita gente que vai constar, né, William, eles dizem que vão na academia, mas literalmente só vão na academia. Quantos que eu vejo lá sentado olhando o celular, ocupando o aparelho que eu quero usar por horas? Pode olhar o celular em casa, não precisa ocupar o aparelho, mas eles acham que foram na academia. Isso também tem esse viés. E o não comer o não comer nada, tá pago, isso aí, né? a medicina explica. Foi lá, né? Tira a foto, tá pago. A pessoa vai ficando, quando ela vai perdendo peso, ela teria que ir reduzindo o que ela vai comendo. Ninguém quer emagrecer abrindo mão, porque como gasta menos calorias do que quando pesava mais, tu tem que ir abrindo mão da tua ração para manter o teu novo peso, não é nem para emagrecer mais. E o ser humano, ele, como isso começa a ficar mais difícil hormonalmente falando, ele realmente acha que ele não está comendo nada, porque o esforço para ele se permanecer comendo aquele pouco é muito grande. Então, mesmo, óbvio, se a gente botasse câmeras, né, nas casas, e por isso que é muito difícil fazer estudo em comportamento alimentar, porque na mesma casa cada um já come de uma maneira diferente, né? Nossos filhos, eles comem diferente um do outro, moram com o mesmo pai, com a mesma mãe, com a mesma comida. Tu imagina no mesmo prédio, daí tu bota isso, extrapola para uma cidade, daí tu extrapola isso para um país, daí tu extrapola isso para o mundo. O que é verdade? É bom para quem óleo de coco? É bom para ti? É bom para mim? É bom para todo mundo? É bom para quem comer chia, né? Isso é uma incógnita. Só a gente pode até na tentativa e erro. Para mim tá bom, mas aí um caso não quer dizer que é bom para todo mundo, né? Tipo, sempre vai ter alguém que deu certo com os chips de implante hormonal, mas esse é um caso, é esse que vai postar. Os outros que estão cheios de pereba, estão morrendo de vergonha de ter pago 5 conto para piorar, né? O que já não estava bom. Então, é impossível quase que fazendo muito exercício, é só a gente olhar os atletas, né? Dificilmente a gente vê alguém, exceto os de luta livre, sumô, com excesso de peso e comendo pouco. A anorexia nervosa tá aí para comprovar isso, também não comendo nada, também muito menos. Então, existe um viés, uma distorção cognitiva, ou essa pessoa, tudo é relativo, que ninguém ela tá se comparando. Quanto come o esposo, que é homem, tem uma taxa metabólica basal maior pelo aumento da massa muscular, tem testosterona, coisa que nós mulheres a gente tem, o que acumula gordura, estrogênio, que é pra gente ter uma gestação, aumentar uma criança. O homem tem testosterona, então aí a gente começa a calibrar, isso também é antropológico, tá comendo mais que eu. Aí os casais começam a emparelhar, eu digo, mulher tem que comer menos que o homem. Exceto se ela for uma atleta de alto rendimento e o homem um executivo de escritório. Eu tinha um chefe que dizia que não existiam presos em campos de concentração obesos. Exato, outro exemplo ótimo. É isso aí. E um detalhe muito importante disso tudo, que até a Aline fez referência a isso, é que o nosso poder de aferição subjetivo do que a gente está comendo é muito ruim. Existem trabalhos mostrando que uma pessoa erra em torno de 30% a 40% muito. Quando ela vai estimar as calorias, ela subestima em 30% a 40%. Dificilmente ela aumenta. Então, isso é uma coisa muito, muito importante. E a outra questão, Vicente, que tu trouxe ali são as leis da física, né, cara? Nenhuma dieta desafia as leis da física. Isso aí. Ou seja,
para emagrecer, tende a haver restrição calórica. Tem que. Ponto. Então, quando eu vejo isso com frequência, alguns nutricionistas colocam assim, emagreça sem dieta restritiva. Isso não existe. O objetivo de qualquer estratégia alimentar é a restrição calórica. Tu pode contar as calorias, ou tu pode usar uma estratégia como a low carb, por exemplo, para que o declínio da insulina te provoque mais saciedade, ou tu pode usar a low fat para que a comida fique tão ruim que tu não consiga comer muito, ou tu pode usar o jejum intermitente para que tu só consiga comer uma pequena parte do dia, mas todo tipo de dieta, o objetivo final é restrição calórica. É redução total do número ingerido. Se tu come 2.000, tu vai ter que comer menos que 2.000. Senão não vai. Aí vai dar velocidade. O problema é que o ser humano, quando é muito restritivo ou muito monótono, por aqueles motivos que a gente estava conversando, ele não aguenta o tirão a longo prazo. E como é uma doença, um problema de saúde pública, não no Brasil, no mundo, e tem que ser mantido a longo prazo, qualquer medida que tu faça para emagrecer a pessoa, tu tem que pensar que ela tem que ser sustentável. Não adianta a pessoa decidir, agora eu vou começar a correr todos os dias às 6 da manhã, eu não vou comer mais isso, mais aquilo. E com 50 anos tu vai conseguir fazer isso, e com 60 tu vai conseguir, e com 70 tu vai conseguir, porque não que não vale a pena tentar agora, mas não adianta a gente se iludir e pensar que vai ser um tiro curto. Não, é um tratamento a longo prazo. Eu deixo meus pacientes geralmente muito livres para eles terem a demanda de consultar, mas isso é errado. Também por questões até econômicas, mas errado. O paciente que tem excesso de peso, ele deveria ser visto frequentemente, não por mim necessariamente, mas assim, um mês ele vai, então, olha o mundo ideal, na equipe multidisciplinar, na psicóloga, no outro mês ele vai ser visto e amparado, pelo nutrólogo, daí no outro mês pelo fisioterapeuta preventivo, daí no outro mês. Só que isso, realidade, expectativa é realidade, A gente está milhões de anos-luz do que seria o mundo ideal, mas a gente está falando sobre isso, já alerta as pessoas, já alertam talvez, está havendo um movimento de políticas públicas, porque quando dói no bolso do sistema de saúde, eles vão ter que começar a ter intervenções mais eficazes. Vai ser difícil, por esse motivo todo que a gente está falando, é muito mais complexo do que parece, já começa antes da gestação. Agora vamos voltar a outro dado de realidade, que eu gosto assim. Quantas gestações são planejadas? A gente vive num mundo da idealização, nós aqui, Quantos das pessoas que nascem foram desejadas, esperaram, ganharam um enxoval, escolha de nome antes mesmo. Então, é tudo muito difícil. Mas vale a pena a gente lutar, é bom demais. Vocês estavam falando uma coisa que eu achei muito interessante ali, que é o que as pessoas vivem na sua rotina na tentativa de perda de peso. É estabelecer uma dieta e aí por 2, 3 meses conseguem ter a perda de peso, se animam, tudo, recebem elogios, mas vai chegar num ponto que aquilo vai frear, vai interromper essa perda de peso somente através da dieta. E aí vem a iniciação, ou já deveria estar, o exercício físico implementado. Sim. Esse é o momento que a dieta vai fazer menor efeito e o exercício vai ser a bengala que vai ajudar na continuidade dessa perda de peso? Muito boa essa pergunta, na verdade. É isso aí, o ideal que já se houver... Isso a gente sabe, Quando tem só restrição calórica, tu vai perder junto com a gordura músculo. Isso é inevitável, tá? E, consequentemente, vai além da perda da gordura, que vai reduzir o metabolismo por todos esses mecanismos complexos de autorregulação. A gente tem vias de escape, por isso que o doce a gente sempre consegue comer mais, pode estar explodindo no rodízio, sobremesa cabe, porque daí aciona outro sistema, um opioide, endocannabinoide, cérebro, que a pessoa consegue comer mais doce, que é para sobreviver à falta que tinha de energia. Então, via fruta, comia até todas, não tem como guardar. Então, sempre tem um jeito de armazenar. Atividade física, quando tu emagrece com restrição calórica, com qualquer dieta low carb, high fat, contagem de calorias, enfim, e atividade física, não é que tu vai ganhar massa muscular, tu minimiza a perda de massa magra e isso vai ter um impacto gigantesco a longo prazo, porque eu brinco assim que ter músculo
quem tem músculo aqui, nós estamos conversando, nós estamos queimando gordura. A gordura, se ela queimasse gordura, ela ia ser burra, porque ela é o estoque de gordura. Então, o músculo, ele consome calorias, né? Então, quanto mais massa magra tu tem, mais tu pode comer. Quem é que não gosta de comer? Só que daí a pessoa já distorce, tá? Então, eu tô fazendo musculação, então eu posso comer mais. Não. É a longo prazo. Aquilo que o ser humano tem dificuldade de pensar, né? Tipo, é agora, eu quero, eu vou, ou hoje eu quero ficar dormindo, eu não vou treinar. Então, a atividade física, sim, ela, o mundo ideal seria que ela participasse desse processo desde o início. Desde a infância, desde a gestação, né? A mãe treinar, fazer caminhadas, né? Nem sempre isso é viável obstetricamente, mas atividade física, sim, sempre que possível. Quando existe sempre tem um porém, né? Quando o paciente está muito acima do peso, acima de 35, de índice de massa, pode haver mais lesão, pode ser mais prejudicial para ele até, antes de perder alguns quilos, fazer exercício, né? Porque a sobrecarga articular de alguém botar a caminhar, alguém que está com muito excesso de peso, pode causar lesão. Então, quando o excesso é gigantesco, a gente pede primeiro para dar uma restrição alimentar e depois fazer atividade física, mas o ideal seria que sim, todos os seres humanos, principalmente idosos, são os que mais se beneficiam do exercício e a gente tem uma resistência de indicar para idoso a atividade física, acho que eles não vão ir, não vão querer, mas justamente porque a sarcopenia, a obesidade sarcopênica, se fala muito, né? A falta de massa magra vai ser o que mais vai matar os idosos no futuro. Nossa geração, né? a força, né? A força de levantar uma cadeira sem se apoiar, força de preensão palmar, né? A pessoa tem que ter reserva de massa magra. Então, acho que se só puder escolher entre uma coisa, só posso ou fazer dieta ou fazer atividade física, faça atividade física, então, porque é o que a longo prazo vai te salvar, né? A alimentação E vai te garantir qualidade de vida. Exatamente. Sobreviver só não é suficiente. Até porque a gente sabe que é muito melhor tu ser uma pessoa com obesidade, que é ativa cardiovascularmente, que faz atividade física, né, que tem um bom preparo cardiovascular, do que tu ser um magro sedentário, do ponto de vista de saúde. A curto, médio e longo prazo. Então, atividade física sempre que possível. Bom, Aline, eu acho que a gente, se tivesse feito um roteiro, não teria sido melhor para te responder as nossas dúvidas. Eu fico muito feliz com a tua participação. Eu queria que tu deixasse, a gente sempre faz no final um apanhado, assim, é pro teu bem fazer isso. Mas eu queria que tu fizesse esse apanhado hoje, porque acho que tem um potencial de gerar muito benefício para as pessoas. Se alguém que está te olhando agora, está acima do peso, está descontente com o seu peso, está sentindo já que está sofrendo consequências desse acúmulo progressivo de peso, o que tu recomendaria que essa pessoa começasse a fazer para o bem dela? Observar, né, o seu estilo de vida, o que está fazendo bem para ela nesse momento, não, o que está deixando ela feliz. Isso inclui relacionamento, tempo de sono, atividades, né, do dia a dia, o que está atrapalhando, o que ela não está gostando. Sempre que possível, a gente tem que pedir ajuda, não interessa se o nosso problema é uma encravada, é um corte na testa, né, excesso de peso, a gente tem que pedir ajuda para as pessoas que a gente gosta, tem intimidade, admira. Ao nosso redor, difícil às vezes trazer esses temas, né? Quando um marido ou uma esposa comenta o peso do cônjuge, já leva para o lado da ofensa, né? Mas sim, como saúde, cuidar, comer, como eu falei ali, alimentos mais naturais possíveis. Não estou dizendo para comer comida crua, mas comida, né? Que se come no dia a dia de verdade. Ser o mais ativo possível, tem as coisas dos passos, né? Do dia, evitar andar de elevador, de escada rolante, a gente na prática, na correria, vai de elevador, tá cansado, ou às vezes já treinou, né? Alguns têm esse álibi, a maioria é sedentário na nossa população. O tempo sentado do nosso dia vai ser um novo tabagismo, um novo tabaco, então sempre que possível dar uma voltinha ao redor da mesa de trabalho, ser o mais ativo possível, ter bons relacionamentos, algumas pessoas que possa contar de fato, né? Se engajar em atividades que deem prazer, sociais ou não, dormir muito bem.
ter contato com a natureza, né? Coisas que a gente vai ter que fazer esse pêndulo de volta. A gente foi para um lado tecnológico, rotina, trabalho, meta, dobra meta, come aqui, comida prática, pronta, tele. A gente vai ter que voltar para a nossa origem. A gente vai ter que dormir melhor, a gente vai ter que comer melhor, dentro das nossas possibilidades até de tempo e condições financeiras, né? Interagir mais com os nossos filhos, avós, né? Então vai ter que voltar, porque não quer dizer que ter muitos amigos em rede social, muitas likes, muitas curtidas, essa pessoa não esteja com solidão, sozinha, né? Na sua casa. Então acho que é por aí, se eu puder dar uma mensagem. E sim, tratamento medicamentoso, cirúrgico, dietético, né? Muitas vezes, eu vou dizer o número exato, 10% das pessoas não vão responder. Só 10% das pessoas respondem a mudança de estilo de vida a longo prazo, né? O que uma pessoa consegue emagrecer em um ano com uma mudança de estilo de vida, em média, é 3 quilos, pelos estudos do Carred, enfim. Isso, a maioria das vezes, é pouco para o paciente. Então, a gente tem que lançar mão de alguma outra estratégia medicamentosa, né? Aí entra disponibilidade, custo, mas tomar medicamentos não é uma vergonha, né? A gente não contesta. Um exemplo é câncer de mama. A pessoa vai lá, faz cirurgia, recebe quimioterapia, depois radioterapia, e ninguém contesta. Agora o obeso, se faz bariátrica, ele já é um criminoso, porque ele não conseguiu se controlar. Então, Deus o livre cirurgia. Câncer de mama, pode fazer cirurgia, quimio e rádio. Se o obeso tem que voltar a usar remédio depois de um procedimento, ou tem que iniciar a usar remédio, ele é condenado, né? Mas muitas vezes é necessário a quimio, a rádio, além de atividade física. Então, não ter vergonha de pedir ajuda para médicos que possam prescrever medicamentos, não só para obesidade, mas para glicose, para hipertensão, colesterol. Era isso. Fantástico. E, além disso, né, nós médicos, né, aviso para os médicos, alerta para os médicos, né, tenham uma rede de colegas, de médicos, para enviar os seus pacientes, para acompanhar os seus pacientes, para tratar os seus pacientes. Que seja por ansiedade, que seja por obesidade, que seja por qualquer outro distúrbio. Não assumam toda a responsabilidade, dividam ela. Tratem melhor o seu paciente. A equipe, né? Eu sou equipe. É uma equipe de um. É isso aí. Muito bem. Muito obrigado pela presença de todos. Aline, muito obrigado pela honra da tua companhia. Adorei. E até o próximo episódio. Muito obrigado. Adorei.